Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Constant. Eu vou resolver o exercício 4 da lista 12. Eu vou resolver esse exercício de uma maneira, depois eu vou dar uma situação mais geral, que a gente pode usar a ideia que eu vou fornecer numa situação mais geral, tá certo? Para quando, às vezes a gente está interessado não somente em mostrar que uma função tem, digamos, pelo menos 5 zeros, mas se eu quisesse mostrar que essa função tem exatamente 5 zeros. Então, quando a gente vê isso na prática, as demonstrações podem ser um pouco diferentes. Mostrar que tem pelo menos 5, em geral, vai ser mais fácil mostrar do que tem exatamente 5, tá certo? A gente vai ver como é que a gente pode usar essa ideia para fazer essa situação. Então, o exercício pede para mostrar que esse polinômio x ao cubo mais x2 menos 5x mais 1 tem 3 raízes reais distintas. Então, a primeira solução que eu vou dar é usando o teorema do valor intermediário. Então, lembra que esse teorema afirma o quê? Se você tem uma função contínua definida no intervalo AB, no intervalo fechado AB, e você tem um valor D entre, digamos, eu vou dizer, esse ou representa basicamente que D está entre f de A e f de B, tá certo? Então você pode ter o D maior ou igual a f de A ou menor ou igual a f de B. Então eu vou desenhar aqui, depois vai ser apagado. Mas deixa eu desenhar aqui. Eu tenho primeiro o D pode estar entre f de A e f de B. Isso vai acontecer nos dois casos. O D pode ser maior ou igual a f de A, menor ou igual a f de B. Ou o f de A pode ser maior ou igual a D, menor ou igual a f de B. Então, essa primeira situação aqui, do f de A, do D está entre f de A e f de B, o que eu teria? Eu teria, por exemplo, aqui o A. Observa que eu estou pegando B maior que A, né? Então, aqui eu estou pegando sempre AB, A e B. Aqui eu vou pegar um valor D, né? Aqui eu estou supondo que o D está entre f de A e f de B. Então, observa que o f de B é maior ou igual ao f de A. Então, poderia ser essa situação aqui. E aqui eu tenho o f de A maior ou igual a f de B, eu tenho essa situação. E aí você está pegando um valor D entre f de A e f de B. Então está falando que vai existir um C, tá certo? Tal que f de C é igual a D. É bem intuitivo, né? Digamos, você quer sair de A, do ponto A f de A para chegar até o ponto B f de B, sendo a função contínua, que você não tira o piloto do quadro, uma hora ele vai ter que cortar essa reta aqui. Está um pouco torta, mas é uma reta, tá, pessoal? A reta horizontal y é igual a D. Aqui é a mesma coisa, você quer sair de A e chegar até do ponto A f de A e chegar até B f de B, uma hora você vai ter que cortar a reta horizontal y é igual a D. Então quando você corta, você achou o valor C, tal que f de C é igual a D, tá certo? Esse ângulo aqui é 90. Então essa figura vai sumir, mas é a ideia intuitiva do teorema do valor intermediário. A gente costuma usar esse teorema quando o D é zero, aí você vai achar a raiz. Quando é D igual a zero, eu vou fazer a figura lá em cima, olha. Se você acha um valor positivo, um valor negativo, digamos, e um valor positivo em B, então vou marcar de novo aqui o A e o B. No caso aqui você está tomando D igual a zero, então a reta Y é igual a D ou eixo X. Você achou o C aqui, que é só a raiz, tá certo? Que é o D. É a situação mais comum bastante comum que a gente utiliza para o teorema do valor intermediário, para achar raízes de funções contínuas. Então, qual é a situação aqui que eu tenho? Observa que como é um polinômio de grau ímpar e o coeficiente líder é 1, do x ao cubo, o limite quando vai para menos infinito dessa função é menos infinito. Então, o que você espera? Quando você começa a tomar valores de x cada vez mais negativos, digamos, a gente espera que uma hora a função seja negativa. E é natural a gente escolher valores inteiros, que é muito mais fácil de computar, tá certo? Ninguém vai escolher x igual a menos π para jogar no polinômio,
você não vai conseguir estimar muito para onde está o valor de menos π, muito provavelmente. Então a gente escolhe valores inteiros que a gente consegue calcular. Então eu peguei o inteiro negativo aqui que eu escolhi, no caso menos 4, calculei o P dele, menos 27. Pode acontecer eu ter esquecido. Pode acontecer eu vou começar agora a calcular valores maiores. X igual a menos 3, menos 2, menos 1, assim por diante. E eu espero que já apareça a minha troca de sinal. Mas pode acontecer que uma das trocas de sinais esteja mais ainda à esquerda do menos 4. Poderia ser, digamos, a função ser negativa em menos 10, em menos 11 ela é positiva, o polinômio. Desculpa, em menos 9 é positiva, em menos 8 volta a ser negativa, e assim por diante até chegar em menos 4. Então, se isso acontecer, quando é que eu vou desconfiar que isso acontece? Quando eu vou agora começar a aumentar os valores de x, se não tiver a troca de sinal, eu vou desconfiar que está mais à esquerda ainda. O que eu estou querendo deixar claro com isso, pessoal? Não tem uma regra geral qual valor você vai escolher. Você vai testar alguns valores, tá certo? Como eu falei, o limite vai para menos infinito, você espera que essa troca de sinal apareça. Então, eu vou fazer o x igual a menos 4 e ver que o P dá menos 27. Menos 3 continua sendo negativo, porque dá menos 2 a P de x. Não houve troca de sinal. Agora eu consegui perceber minha primeira troca de sinal. Olha, quando eu avalio x igual a menos 2, já dá 7. Então, eu tenho P de menos 3 igual a menos 2, P de menos 2 igual a 7. Eu já tenho uma raiz entre menos 3 e menos 2. Vou continuar aumentando o valor de x. X igual a menos 1, P igual a 6. Não trocou o sinal. Continua sendo positivo. X igual a 0 é o mais fácil de calcular. O P de 0 é 1, que é o termo independente do polinômio. Não houve troca de sinal. X igual a 1, novamente houve troca de sinal. De mais para menos. Positivo para negativo. Eu vou ter outra raiz entre 0 e 1. E finalmente, de 1 para 2, novamente uma troca de sinal de negativo para positivo. Eu vou ter outra raiz entre 1 e 2. Então, como P de x é contínua, existem x1 entre menos 3 e menos 2, como a gente observou, x2 entre 0 e 1 e x3 entre 1 e 2. Então, acho que P de x1, P de x2 e P de x3 é 0. E pelos intervalos aí, a gente já sabe que todos esses valores x1, x2 e x3 são 2 a 2 diferentes, tá certo? Porque o x1 está entre menos 3 e menos 2, x2 entre 0 e 1 e x3 entre 1 e 2. Outra vantagem também de tomar valores inteiros é que nós já descobrimos intervalos que ele pede na segunda parte da pergunta. Ele pede intervalos de tamanho 1 que contém as raízes. Então, menos 3, menos 2 é 1. Você poderia também tomar fechado, né? Menos 3, menos 2 fechado. E ambas as extremidades contém a raiz x1. E mesma coisa para os outros valores, para as outras raízes. 0, 1 e o intervalo 1, 2. Eu peguei os intervalos abertos. Tá certo? Então, só que P de x também é um polinômio de grau 3. Então, x1, a gente sabe que como P de x é um polinômio de grau 3, vai ter no máximo 3 raízes reais, tá? Poderia ter uma raiz real e duas complexas. Mas vai ter no máximo uma raiz real. Como a gente achou 3, de fato, essas são as 3 raízes do polinômio. E aí, novamente, eu estou frisando que os intervalos que contêm essas raízes, x1, x2, x3, é o menos 3, menos 2, 0, 1 e 1 e 2, tá certo? Pela troca de sinal que nós observamos. Então, na função anterior, na solução anterior, a gente usou fortemente o fato de ser polinômio para garantir que só tem 3 raízes, tá certo? Porque se fosse uma outra função qualquer, e aí eu estou supondo que a f é uma função derivável que satisfaz os mesmos valores da P. Então, observa que eu repeti os valores da P, ó, da tabela, menos 4, menos 3, menos 2. Eu não consigo garantir que a f, nesse caso, tem exatamente 3 raízes, somente utilizando o teorema do valor intermediário, tá certo? Então, na solução anterior, quando eu garanto que tem 3, eu usei fortemente o fato de ser polinômio. Como é que eu posso tentar mostrar que tem exatamente 3 raízes sem usar que é polinômio, né? Sem usar que tem no máximo 3 raízes, porque no fundo a gente está usando que é polinômio, né? Para garantir isso. Então a gente precisa de mais informação. Não basta saber só essa troca de
só esses valores de f aí nesses inteiros que eu forneço, para garantir que tem exatamente 3. Agora eu quero mostrar que tem exatamente 3 e vou fazendo para uma situação mais geral, que poderia valer para outros exemplos. Então, por exemplo, suponha que você saiba adicionalmente que a função é maior que zero se x é menor que menos 5/3 ou 1, tá certo? A derivada é positiva se x é menor que menos 5/3 ou 1, e a derivada vale zero se x está entre menos 5/3 e 1. Estiver no intervalo entre menos 5/3 e 1, tá? Se você souber isso, o que você garante, né? Pelo teste da primeira derivada, você garantiria que a função é estritamente crescente de menos infinito a menos 5/3 ou maior, x maior que 1, de 1 a mais infinito, onde a derivada é positiva. E vai ser estritamente decrescente onde a derivada é negativa, ou seja, entre menos 5/3 e 1. Então, basicamente, aqui eu estou reproduzindo o sinal da derivada positiva de menos infinito a menos 5/3 e vai ser negativa e também de 1 até mais infinito e negativa entre menos 5/3 e 1. Então a gente representa que a função é estritamente crescente com essa seta para cima. Então a função é estritamente crescente até menos 5/3. Entre menos 5/3 e 1 ela é estritamente decrescente, depois volta a ser estritamente crescente. Tá certo? Por ela ser estritamente crescente em menos infinito até menos 5/3, observa que o menos 5/3 é maior que menos 2. Ele está mais perto do zero do que o menos 2. Então, como ela é estritamente crescente, o f de menos 5/3 vai ser maior que o f de menos 2, tá certo? Se você aumentou o valor de menos 2 para menos 5/3, você também vai aumentar o valor das imagens. Por que isso é importante? Porque eu sei que o f de menos 2 é 7. A gente acabou de... essa informação é fornecida, o f de menos 2 é 7, é positivo. Então também o f de menos 5/3 é positivo. Então o que você tem? Por outro lado, como o f de menos 3 é menos 2 é menor que zero, a gente também tem que o f de x é negativo se x é menor que menos 3, tá certo? Porque como a função é estritamente crescente de menos infinito até menos 5/3, isso significa que se você pegar qualquer valor menor que menos 3, que é menor que menos 5/3, né? O valor da função nesse ponto, qualquer x menor que menos 3, vai ser menor que o f de menos 3, que é negativo. Então, portanto, o f de x é menor que zero. Então, antes de só representar o que está acontecendo, né? O que a gente acabou representando, olha. Está aqui o menos 3 e o menos 2, tá certo? O f de menos 2 é 7, e eu sei que o menos 5/3 está por aqui. E o f de menos 3 é menos 2, digamos que esteja por aqui. Então o que acontece? O gráfico é estritamente crescente. Então eu não sei a forma do gráfico, mas o que está acontecendo é o seguinte, olha. Ele vem aumentando, aumentando, aumentando até o menos 5/3. Então é isso que eu acabei de observar, olha. O menos 5/3, ele está à direita do menos 2. Então o f dele é maior do que o f de menos 2, continua sendo positivo, tá certo? E por outro lado, qualquer x que eu pegue menor que menos 3, o x menor que menos 3, como o f de menos 3 é negativo, a f de x, de fato, vai... Deixa eu prolongar um pouco mais aqui esse gráfico. De fato, o que vai acontecer? A f de x vai ser menor que o f de menos 3, que é menos 2. Aqui, ó, não só você garante que o f de x é menor que zero, como o f de x é menor que menos 2. Tá certo? Em particular, é menor que zero. Então, eu vou apagar agora esse gráfico aqui, continuando. Então, você tem o quê? Como a f de x é estritamente crescente entre menos infinito e menos 5/3, ela é menor que zero se x é menor ou igual a menos 3, pelo teorema do valor intermediário,
e a gente viu que o f de menos 5 terços é positivo também, pelo teorema valor do intermediário, a gente garante que não só existe um zero entre menos infinito e menos 5 terços da f, como é único. Por quê? Porque a função também é estritamente crescente. Então não só ela vai cortar o zero, vai cortar o eixo x, ou seja, você vai ter um zero até o menos 5 terços, como vai ser único, porque ela é estritamente crescente. Se você tivesse mais de um zero, é impossível, porque conforme você aumenta o valor de x, o valor da função aumenta. Então não pode ter mais de um zero, tá certo? Você teria dois valores com o mesmo f, que seria zero, isso é uma contradição, não pode. Então você garante que esse zero é único. Então de maneira similar, tá? Como f de 1 é menos 2, essa informação é fornecida, e a f é estritamente crescente entre menos 5 terços e 1, lembra que o f de menos 5 terços é positivo, vai existir um único x2 entre menos 5 terços e 1, tal que também o f de x2 é zero. Um raciocínio bem parecido. E finalmente, como o f de 1 é menor que zero, e o f de 2 é positivo, que é 3, essa informação é dada, e a função é estritamente crescente a partir de 1, vai existir um único x3 maior que 1, tal que o f de x3 é zero. E a partir daí ela nunca mais pode ser zero, porque a função só vai aumentar, e já foi zero no x3. Tá? Então, por último, é só para vocês verificarem, vocês podem verificar facilmente derivando o polinômio, que o polinômio satisfaz as hipóteses que eu dei sobre o sinal da derivada. Que ela troca de sinal entre menos 5 terços e 1, tá certo? É positiva até menos 5 terços, é negativa entre menos 5 terços e 1, e volta a ser positiva maior que 1. Então, de fato, a gente está dando uma segunda solução sem usar que a gente sabe a priori que tem no máximo 3 raízes. Analisando o sinal da derivada, a gente, é uma segunda solução porque a informação que eu dei a respeito da derivada, a P também satisfaz. E nessa segunda solução a gente mostra que tem exatamente 3 raízes, tá certo? Então isso fica uma espécie de dica para vocês, se isso pode acontecer numa situação mais geral. De você precisar que tenha exatamente um número de raízes, você pode recorrer ao sinal da primeira derivada para garantir que é único, analisando os intervalos onde a função é estritamente crescente ou decrescente. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Até mais.